De todo o coração, saudamos a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todos que vieram de perto e de longe, e também nossos irmãos que estão conectados em muitos países da terra. Muitas congregações, grupos estão ligados e estão tendo parte no atuar do Senhor. O meu coração já está cheio de gratidão pelos maravilhosos hinos que ouvimos. Nós agradecemos ao diretor do coro, aos cantores. Nós agradecemos aos nossos irmãos austríacos que cantaram agora, cantaram do amor de Deus e da graça de Deus. E não podemos honrar o suficiente o nome de Deus, o nome do Senhor, por aquilo que fez por nós. Mesmo se cantamos da graça, o Senhor fez grandes coisas em nós. Nós não deveríamos alegrar por isso, de fato alegrar-nos e trazer a honra ao Senhor. Também nessa noite queremos cantar um ou dois cânticos juntamente. Sintam-se livres, sintam-se bem na presença de Deus. Estamos convictos que o Senhor nos abençoará acima de pedido e compreensão. Vamos glorificar e honrar o seu nome cantando o cântico número 2 do pequeno livrinho. Cante-me mais uma vez. Sim, nós nos alegramos já pelo maravilhoso e amável
e amável palavra de Deus que ouviremos essa noite. Queremos cantar ainda juntos o cântico número 6, firmes na palavra do Rei Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Sim, isso é muito importante, que nossa fé esteja ancorada nas promessas de Deus. E não seremos decepcionados, mas sim veremos o que cremos. É simplesmente maravilhoso como os compositores trouxeram a expressão: ou como o sirvo com amor quente. Sim, para a vitória ilumina a sua estrela. Sim, nós alegramos pela graça que Deus nos deu, que podemos ter parte na sua obra de graça, podemos ser parte disso e podemos vivenciar agora o aperfeiçoamento. Sim, será a coroação do plano de salvação de Deus, o aperfeiçoamento da igreja noiva
a elevação para a glória. Ainda há dias maravilhosos, gloriosos adiante de nós. Aqui nessa terra não temos nada a esperar, tudo fica pior e triste, mas olhamos para as promessas do Senhor. E Ele preparou coisas maravilhosas para nós. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso nome. Queremos ler uma palavra de introdução de Filipenses, uma palavra muito conhecida. Eu leio de Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E então, a partir do versículo 8, porque Deus me é testemunha das saudades que de que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço isto, que a vossa caridade ou amor abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Que o Senhor também possa nos dar um pedaço ainda hoje à noite de preparação, nos municiar, nos dar esse sentimento e nos purificar e santificar, para que os frutos da justiça também possam revelar em nossas vidas. Eu estou cheio de convicção que o Senhor é fiel, Ele prometeu, Ele dará isso também. Nós temos alguns pedidos aqui que queremos trazer ao Senhor. Vamos levantar para oração. Eu quero ainda passar as saudações do irmão Alfred Borg, direcionado a todos vocês. Ele está no momento no hospital, está sendo examinado. E queremos também lembrar dele na oração, e todos que estão em dificuldade e que olham para o Senhor, queremos trazer diante da face do Senhor. Fiel Pai Celestial, em santo temor, inclinamos nossas cabeças diante de Ti e Te adoramos no santo e precioso nome de Jesus Cristo, com a convicção e certeza que o sangue do Cordeiro hoje está falando por nós no trono da graça, e que Tu estás olhando conosco com boa vontade, Senhor. Senhor, nós te trazemos esta reunião, nós trazemos nosso precioso irmão, o Teu servo, e pedimos, Senhor, fale aos nossos corações através da Sua santa e viva palavra, e prepara os nossos corações para este maravilhoso e glorioso dia do Teu retorno, Senhor. Ó Senhor, Tu sabes o que cada um necessita. Dá graça, Senhor, da salvação, da cura, da libertação, Senhor. Ajuda a cada um que coloca a sua confiança na Tua graça, Senhor. Abençoa-nos nesta noite, todos que estão conectados, todos que estão ouvindo, estão vendo, Senhor. Abençoe toda a Tua multidão comprada pelo Teu sangue. Venha, Senhor, Tu mesmo no nosso meio e revela-te como vivo Deus, a quem cremos e confiamos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ó Senhor, estamos cheios de convicção que Tu nos abençoará acima de pedido e compreensão. A Ti seja a honra, louvor e adoração, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.
Somente crê, somente crê. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu desejo as boas-vindas de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor, especialmente todos que pela primeira vez estão aqui. Vocês querem elevar brevemente vossas mãos ou se levantar para que possamos vê-los, ou desejar especialmente as boas-vindas a vocês. Deus abençoa, Deus abençoa. Bênçãos de Deus nos abençoe. Sim, o Senhor guiou assim que nós de perto e de longe nós pudéssemos nos reunir para ouvir a sua palavra e, como já foi anunciado, para ter parte daquilo que Deus está fazendo atualmente de acordo com o seu plano de salvação a partir da graça. Eu passarei as saudações de fato muito brevemente e então nós nos aprofundaremos na palavra. Eu espero que todos se sintam bem, todos se sintam em casa e que todos tenham seus corações abertos para receber a palavra de Deus. Saudações de Burkina Faso, saudações de Abidjan, saudações de Dublin, saudações do irmão Graf da Suíça, saudações do irmão Cécio de Pretória, saudações do irmão Inodi, saudações do irmão Paul de Nairobi, saudações da Rússia, da Ucrânia, da Bulgária e do irmão Udo da América do Sul. Então, ainda saudações de Cabinda, Angola, de Moçambique, de Portugal, do Brasil. E mais uma vez, da República do Congo, de Edmonton, Canadá. O irmão Wendell Ellis também nos deixa especialmente saudar. Então, um irmão de Israel, um irmão da Romênia, um irmão de Turino, um irmão do Burundi, um irmão de Licasse, um irmão Adonis, irmãos da Costa do Marfim, saudações dos nossos irmãos da Nova Zelândia, saudações de Ashdod, Israel, saudações da Hungria, mais uma vez saudações da Hungria, saudações do Congo, saudações do irmão Chauffeur, saudações do irmão Etienne Ginton, saudações da Universidade da Cidade do Cabo, saudações de Denver, Colorado, saudações de Abidjan, mais uma vez saudações de Licasse, saudações do irmão Jacques, saudações do irmão Leon, saudações de Lima, Peru,
saudações da Irlanda, saudações do Camboja, saudações mais uma vez de Cabinda, sim, e mais uma vez saudações do irmão John de Bucareste. Isso foi, sim. Seja gratidão dada ao Senhor por todos os nossos irmãos e todas as congregações que estão ligados conosco e com o Senhor para ouvirem a verdadeira e clara palavra de Deus no nosso tempo. O que se refere ao relato e à última viagem missionária, simplesmente todo-poderoso, nós sequer podemos trazer a expressão em poucas palavras o que em 8 reuniões na Tailândia, em Mianmar, o que eu vivenciei lá, simplesmente todo-poderoso, igrejas metodistas, igrejas batistas, igrejas carismáticas, igrejas pentecostais, em todos os lugares, Deus abriu as portas e a palavra do Senhor, de fato, foi tão poderosa, que o mais alto juiz da corte do país, o sumo juiz do país, me convidou para si em sua mansão, em sua casa. Pela primeira vez, eu vi sequer uma mesa tinha 8 metros de comprimento, mais ou menos, decorada com ouro. E esse homem se levantou e disse: hoje eu reuni alguns aqui e nós queremos da sua boca ouvir o que Deus nos tem a dizer. E eu só posso dizer, a palavra do Senhor foi tão poderosa, e como naquela época já foi dito a Paulo no seu chamado, ele dará testemunho diante de altos e baixos, diante de reis e onde quer que seja. E nós, nesse tempo, de fato, podemos vivenciar também. Na igreja metodista, aconteceu algo extraordinário. O irmão Lucram, ele me relatou, ele disse, pelo menos 50 daqueles que ouviram a palavra de Deus estão prontos para se deixarem batizar biblicamente o nome do Senhor Jesus Cristo. De fato, podemos constatar que a palavra teve um poder de trespassar, e como já ressaltamos frequentemente, em Isaías está escrito, capítulo 53, quem deu fé à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E nós podemos, para isso, dizer a pregação, quem dá fé à pregação que nós pregamos em nome do Senhor, a este é revelado o braço do Senhor. Ele se inclina diante da palavra e aceita, e não somente crê, mas também é obediente. De fato, foi uma campanha para a verdade. Também nos países vizinhos, a palavra do Senhor, de fato, é poderosa. E vamos falar mais uma vez, quem está determinado nesse tempo para ouvir a palavra, ele vem e ouve. Para isso, eu queria ler a palavra de Amós, capítulo 8, Amós, capítulo 8, o conhecido versículo, Amós, capítulo 8, versículo 8, sabei, portanto,
Virão dias assim, diz o Senhor, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nós podemos dizer com direito que essa escritura se cumpriu hoje diante dos nossos olhos. Houve jamais um tempo na qual houve tal fome a palavra de Deus, e se podemos referenciar também aquilo que está acontecendo no nosso meio, houve já no nosso país ou em outro país algo comparável, que pessoas se reúnem de acima de 20 nações para ouvirem a palavra de Deus. Quando e como isto aconteceu anteriormente, isso jamais aconteceu anteriormente, mas acontece nos nossos dias para que a Escritura se cumpra. O irmão Branham, na pregação hoje, essa Escritura se cumpriu. Ele precisamente repetiu 50 vezes e mencionou as diferentes coisas e exclamou: hoje essa Escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Nós, com relação àquilo que acontece com Israel, especialmente se refere a Jerusalém, nós não entraremos em maiores detalhes, mas nós sentimos simplesmente, se olhamos nos e-mails, já a que horas está batendo o relógio, que especialmente se refere ao Conselho Mundial de Igrejas, o que ele determinou no Líbano, o que ele publicou no Líbano, que Israel que Israel está oprimindo os muçulmanos, os cristãos, e muitas coisas foram reclamadas lá e acusação foram feitas lá, e simplesmente não podemos compreender, mas Deus permite, em todo caso, Ele carregará a vitória disto. Também isso, se o próximo título aqui é Papa o Papa continuará as negociações entre os cristãos e judeus de forma frutífera. De fato, está acontecendo o que sequer teríamos esperado, que até sobre o Monte Sião serão feitos compromissos entre o governo em Jerusalém e o Vaticano. Então vem a explicação ainda do chefe dos palestinos. Se os judeus, se eles quiserem construir um templo, isto seria uma blasfêmia de Alá. Tudo está em discussão. Até a construção do templo está em discussão. Todas as coisas estão no nosso tempo tomando o seu caminho. E nós podemos repetidamente somente exclamar: hoje essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Somente uma única passagem bíblica, o que se refere ao povo de Israel e o direcionamento de volta à sua terra do profeta Isaías, somente para que todos saibam que o país, de fato, foi prometido ao povo de Israel, foi dado de fato.
e, de fato, pertence a eles. Nós podemos ler do profeta Isaías, nós podemos ler em Jeremias, nós podemos ler em Ezequiel, em todos os lugares. Deus disse na profecia bíblica o que aconteceria, e isso acontece diante dos nossos olhos. Talvez seja a palavra máxima em Ezequiel. Ezequiel capítulo 11, onde Deus deixa falar através do profeta o que está acontecendo hoje. Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E vos darei a terra de Israel. Nós já lemos frequentemente passagens bíblicas que descrevem esse desenvolvimento, mas nós vemos agora tudo toma a sua forma e em toda brevidade o contrato será fechado, do qual o profeta Daniel profetizou e escreveu. Então, irmão Branham diz, no nome do Senhor, mais ou menos no tempo quando o contrato com Israel for fechado, acontecerá o arrebatamento. Será mais ou menos no mesmo tempo, pois primeiro Deus está aperfeiçoando sua igreja, a sua obra na igreja, e então depois com Israel. Esse é o plano de salvação de nosso Deus, no qual o povo de Israel, também nós fomos incluídos. De coração, nós abençoamos Israel, mas da mesma forma, nós abençoamos também todos os povos e línguas e nações que aceitam a salvação do nosso Senhor, porque o anúncio que todos os povos serão incluídos no plano de salvação de Deus já está em Isaías 49 escrito. Deus, Ele já pôde dizer tudo de antemão e Ele está cumprindo. Talvez para isso, somente a passagem da carta aos Romanos, capítulo 11, para nos mostrar a partir da Santa Escritura que Deus tem um plano de Deus ordenado, e somente aqueles que confiam e creem nele têm parte nisto. Na carta aos Romanos, capítulo 11, nós temos a descrição total daquilo que Deus tem a fazer, está cumprindo, o que Ele, pela graça, está fazendo. E aqui lemos, primeiramente, somente 3 versículos. Romanos, capítulo 11, versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Isto vale a cada povo,
a todos os povos da terra, não somente sobre Israel, somente aqueles que creem a Deus, que aceitam e recebem aquilo o que Ele prometeu, que não estão brincando de religião e que festejam cultos a Deus, mas sim, as reuniões estão no nome do Senhor para ouvirem a palavra da hora e para ouvirem também as promessas da hora e crerem e poder vivenciá-las. Mais uma vez, os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como será com a República Tcheca, com a Polônia, com a Eslováquia, com a Áustria, com a Suíça, com a Alemanha, com todos os países? Como será? Não todos os países, mas os eleitos nestes países ouvirão a palavra de Deus, crerão, e então se cumprirá em ti. Devem ser abençoadas todas as gerações da terra. Deus não se obriga a ninguém. Ele faz a oferta de graça e todos que recebem e aceitam, a estes Ele se revela e podem vivenciar sua graça e fidelidade. Temos ainda o versículo 20, em Romanos capítulo 11. Na verdade, deveríamos ler cada versículo. Leremos o versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te soberbeças, mas teme. Incredulidade é uma coisa mortal. Incredulidade nos separa de Deus, nos derruba a perdição. Pela sua incredulidade, foram como ramos da oliveira naturais, foram quebrados, e nós estamos aquele como da oliveira selvagem, os ramos que foram colocados lá no lugar, pela graça. Então Paulo coloca, não tem soberbeças, porque você não carrega a raiz, mas sim a raiz te carrega. E da raiz vem a vida a toda a árvore, nesse caso, na figueira. Então temos a ver com o versículo especial que temos que ler, versículo 25. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até esse tempo, sempre, quando o tempo se cumpriu, aconteceu o que Deus havia prometido, e todos que creram na sua promessa foram incluídos no plano de salvação de nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós nos elevamos sobre nenhuma pessoa, sobre nenhuma igreja,
Mas falemos isso livre e abertamente, em todas as confissões, a todos os seminários. Passam anos, as pessoas estudam e leem, ouvem todas as interpretações, explanações, se preparam para o seu ministério de pregação. Todo pastor, todo pregador, todos os lugares. São anos de preparação para que após então possa ser pregado. Mas o que é pregado? Aquilo, o que aprenderam nesses seminários, nessas escolas bíblicas. Isto então é pregado. E assim temos todas as diferentes confissões e direções de fé que pregam tudo aquilo o que lhes foi ensinado, mas com a igreja do Deus vivo é diferente. E para isso eu quero ler de Mateus capítulo 13, essa palavra conhecida de todos nós. Mateus capítulo 13, aqui o Senhor fez 7 comparações com o reino de Deus e falou quem é o semeador que semeia boa semente, quem semeia a má semente, e quem são os filhos do reino e quem são os filhos do mal. Está no versículo 37 e 38. Então vem nosso Senhor ao ponto, no fim desta longa pregação, e pergunta, e no versículo 51, e disse-lhes: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Vocês compreenderam todas essas coisas? E disseram-lhe: sim. Então ele lhes deu a resposta. No versículo 52, e ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, ensinado por Deus, através de revelação, através de introdução, e então está escrito na escola do reino de Deus. Deus da graça, Ele introduz na sua palavra, Ele nos introduz no seu conselho de Deus. Uma vez, eu tenho que sorrir um pouco, uma vez numa viagem fui perguntado aonde eu visitei uma escola bíblica, eu recebi minha instrução, e eu me referi a essa palavra aqui, na escola do reino de Deus, aos pés do meu Senhor. E é disso que se trata, irmãos e irmãs, que somente passemos adiante o que o Senhor disse em sua palavra, não o que professor tal e tal, assim e tal, mas o assim diz o Senhor. Pela graça, passemos adiante. Muito importante para nós, de fato, é que Deus anunciou seu plano de salvação de antemão. Vamos ler as passagens do Velho Testamento, primeiro do profeta Isaías, capítulo 49. Aqui está, talvez vamos começar 48, para termos a ligação para 49. Isaías 48, versículo 3.
As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. Apressuradamente as fiz, e passaram, e se cumpriram. Uma palavra toda poderosa. Isto é assim, diz o Senhor. As profecias antigas eu anunciei diante de ti. Eu coloquei as minhas palavras na boca dos profetas. E sobre a unção do Espírito Santo, carregaram adiante a minha palavra e passaram-na adiante. E através deles eu anunciei o que iria acontecer. E como está escrito aqui, da minha boca foram pronunciadas. Os homens de Deus, os profetas de Deus, eles tinham o assim diz o Senhor. E é para nós a santa palavra de Deus, da minha boca foram pronunciadas essas coisas, diz nosso Senhor. Então está escrito, e eu as fiz ouvir, e então vem, de repente ou apressuradamente as cumpri, eu as fiz. Apressuradamente as fiz. De repente se cumpriram, se tornaram verdadeiras, se tornaram realidade. E eu digo simplesmente, com grande gratidão, quando li que acima de 800 passagens do Velho Testamento foram repassadas no Novo Testamento, que a cadeia de provas simplesmente está aí. No Velho, Deus falou. No Novo, Ele cumpriu. Tudo pode ser comprovado. Tudo pode ser entendido. Deus não contou historinhas. Ele nos anunciou a história de salvação pela graça de antemão. Então, quando o tempo se cumpriu, aconteceu. Tudo aconteceu quando o tempo se cumpriu. Quando o tempo se cumpriu, que o antecessor deveria vir antes da primeira vinda de Cristo, Isaías 40 e Malaquias 3, como havia sido anunciado e profetizado lá. Então o anjo Gabriel veio do céu e falou com Zacarias no templo e deu a promessa quando o tempo se cumpriu. Quando aquilo que os profetas falaram no nome do Senhor deveria se cumprir, aconteceu. Também isso temos que cuidar. Quando Deus cumpre promessas, então acontece o sobrenatural. Então os céus se inclinam sobre a terra. Então está aqui no versículo 6. No versículo 6, perdão. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto, porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Então, quando o repentino cumprimento das profecias vier, então deixa o seu povo saber tudo o que ele ainda não sabia até aquele tempo. Então ele os deixa divulgar isso a eles e mostra todos os contextos onde cada coisa pertence. Então no versículo 7, agora são criadas, agora, quando as promessas e profecias se tornam realidade, quando aquilo que Deus anunciou acontece, então se cumpre. Aqui está escrito no versículo 7, agora
agora são criadas, não anteriormente, mas agora. E não desde então, e antes desse dia, não as ouviste, para que não digas, eis que já eu as sabia. Não é isso poderoso? Não é isso poderoso? Para que não possa dizer, sim, isso eu já sabia tudo. Nada sabíamos. Até nós todos caminhamos por nossos próprios caminhos, cada um no seu país, cada um na sua igreja ou congregação, onde estávamos. Também na minha vida, veio um dia, até esse dia, eu não tinha noção nenhuma o que Deus havia prometido, o que estava na profecia da Escritura Bíblica sequer, o que o plano de salvação de nosso Deus é. Naturalmente, eu já pregava, mas aquilo que Paulo escreveu em Atos Apóstolos 20, eu vos preguei todo o conselho de Deus. Eu li isto, mas eu ainda não conhecia todo o conselho de Deus. Mas quando o tempo se cumpriu, quando o tempo veio e a palavra oculta foi revelada, então quando eu olho para trás hoje, eu agradeço ao Senhor que todos nós, que antes nós não tínhamos noção nenhuma daquilo, do que Deus havia preparado para o nosso tempo e agora, pela graça, temos parte nisto. Então, chegamos ao capítulo 49, onde no versículo 6 nos é dito, Isaías 49, sim, disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Não é isto poderoso? O Deus de Israel, que anuncia o seu próprio plano de salvação, diz, não me basta que você guie as tribos de Israel de volta, eu te farei para a luz dos gentios, para que a minha salvação chegue até a extremidade da terra. Também isso nós vemos no nosso tempo. Não somente Israel, mas sim todos em todos os povos que podem crer foram determinados para receber e aceitar aquilo que Deus preparou. Então, no versículo 8 está escrito em Isaías 49, assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei e te guardarei. Simplesmente poderoso. E então, o apóstolo Paulo escreve, ainda está em 2 Coríntios, no capítulo 6, pode ser lido. Então, esse homem de Deus escreve em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, está escrito, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Simplesmente maravilhoso. A concordância do Velho e do Novo Testamento. Nós somos gratos, e isso
eu também quero ressaltar especialmente que nós encontramos graça diante de Deus e que nós fomos introduzidos daquilo que se trata para Deus no nosso tempo, e a palavra profética é a luz diante dos nossos pés, se tornou a luz diante dos nossos pés. E nós não interpretamos sequer uma passagem bíblica, mas recebemos e aceitamos tudo como Deus disse em sua palavra. Então, o próximo pensamento, por favor, leve aos seus corações. Deus deu promessas, profetizou através dos profetas, e o profeta anunciou sua palavra, e de repente, aquilo que ele havia anunciado se tornou realidade. E todos que encontraram graça diante de Deus, eles tinham direta parte nisso. Então nós temos a palavra poderosa da fé em Hebreus, no capítulo 11. Simplesmente poderoso para passar diante dos nossos olhos que os verdadeiros crentes não creem o que querem, mas creem a Deus, creem na palavra e se deixam introduzir na palavra de Deus pela graça. Em Hebreus, no capítulo 11, nós temos diretamente no primeiro versículo, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Simplesmente poderoso. Aqui temos dito o que é fé. Fé não é nada incerto, fé é uma certeza de confiança daquilo que Deus prometeu, o que não se vê ainda. Um estar convicto daquilo que Deus disse em sua palavra. E isso também, irmãos e irmãs, nós ressaltamos frequentemente. Deus se colocou sob juramento e o que Ele prometeu também para que fosse cumprido. Nossa tarefa é crer como a Escritura diz, para aquilo que está escrito dentro também possa ser vivenciado pela graça. Por favor, a partir de hoje, não se preocupem mais sobre a fé. Aceitem assim como Deus nos disse aqui. A fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Você tem essa confiança, tenho eu essa confiança. É o firme fundamento que Deus mantém aquilo que Ele promete, que Ele está firme com a sua palavra. Isso nós temos. Então, nós temos fé bíblica, pela graça, recebemos até não somente firme fundamento, sim, estarmos convictos. Aqui assim está escrito, estar convicto das coisas que Deus prometeu, que ainda não vemos. Então, de volta ao profeta Isaías, Deus deu promessas e, de repente, são cumpridas. Mais uma vez, ressaltado. Mas é a fé, o firme fundamento, ou na tradução alemã, confiança das coisas que esperamos, e o que esperamos é que Deus cumpra todas as coisas. E a prova das coisas que não se veem, simplesmente todo-poderoso. Deus
não ficará, não nos deixará sobrar nenhuma resposta, nenhuma promessa ficará sem cumprimento. Tudo o que Deus definiu no seu plano, no seu conselho de salvação, isso irá acontecer. Então, nós temos fé. Nós temos esta fé que foi dada de uma vez por todas aos santos, pois cremos que Deus disse, e deixe-me ressaltar isso mais uma vez, um firme fundamento, ou firme confiança. Deus é creível, Deus é confiável, e estar convicto das coisas que ainda não vemos, que acontecerão, porque Deus assim disse. Simplesmente poderoso. A partir de hoje, todos sabemos que a fé viva, a fé bíblica, Ele nos deu pela graça, de fato pela graça, para que recebemos uma firme convicção, uma firme convicção, mas Deus não pôde fazer. E eu penso poder dizer, todos nós que estamos reunidos aqui, temos uma firme convicção a Deus. Temos uma convicção daquilo que, tudo que Ele prometeu que acontecerá. Céus e terra passarão. Céus e terras podem queimar, montanhas desaparecer, mas o que Deus nos prometeu acontecerá. E quem crê, encontrará. Quem crê, encontrará. Então temos aqui, no segundo versículo, em Hebreus capítulo 11, segundo versículo, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Tal fé, com tal convicção, com confiança, para aquilo que Deus prometeu, nós percebemos, se lemos aqui, Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. O que está ligado com isso? Aquele que deu a promessa, ele simplesmente considerou, o viu como fiel, e independentemente do meu próprio estado, o que eu não vejo ainda agora, isto eu creio, e acontecerá, porque Deus assim o disse. Deus, Senhor, dê a mim e a todos nós esta fé viva pessoal no Deus vivo, para que tudo o que Ele nos preparou, de fato, possamos, na fé, receber. Ainda no versículo 3, em Hebreus, capítulo 11, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso é todo-poderoso. Os ateístas, eles têm a teoria da evolução, eles inventaram essa teoria, têm suas teorias, mas pela fé, aquilo, pela convicção que temos em Deus, nós sabemos que tudo aconteceu, toda a criação dá testemunho do Criador, e que Deus do nada criou tudo. Isso me alegra especialmente. Simplesmente do nada, através da sua palavra, Ele falou e aconteceu. Ele ordenou e assim estava lá. Isto é poderoso. Isto é poderoso. Você é algo, eu sou algo. Nós
nós somos como nada. Mas Deus pode do nada fazer algo poderoso. E nós vemos simplesmente aqui pela fé. Pela fé reconhecemos. Os incrédulos não reconhecem. Eles têm suas teorias, mas pela fé reconhecemos que Deus trouxe todo o universo à existência pela sua palavra. E que a sua palavra tem poder de criação. Nós temos no mínimo 20 exemplos em Hebreus 11 que falam da fé e daqueles que têm essa fé viva no Deus vivo. Toda a lista aqui daquilo que Deus fez, seja com Noé, com Abraão, com Moisés, o que quer que Deus fez, tudo nos foi passado aqui claramente até versículo 31. Deus o Senhor, Ele honrou a fé daqueles que têm uma confiança firme, uma convicção de fundo do coração e do fundo da alma, que aquilo que Ele prometeu, Ele também cumprirá. Nós poderíamos ler todos os pontos ou ressaltar todos os pontos aqui e as vivências. Nossos irmãos tinham até a irmã Raabe que aceitou os espiões e foi tão mantida. Deus, Ele honrou a fé, de fato a confiança nele, o estar convicto que Ele está com a sua palavra. Irmãos e irmãs, no mais me tocou aqui, o que mais tocou que Deus, no tempo de Moisés, Ele partiu o mar, e quem quiser ler, pode fazer. O mar estava como uma parede, à direita e à esquerda, como se alguém tivesse edificado um muro ou de concreto feito um muro. Os israelitas não precisavam nem ter medo. Deus havia preparado o caminho. Eles só precisaram, na fé e na obediência, para seguir, atravessar, e a mão do Todo-Poderoso Deus sentir, para vivenciar aquilo, o que Ele, pela graça, fez. Então vemos que as paredes, que a direita e a esquerda estavam, até que todo o povo de Israel passou. Quando o exército do faraó veio atrás, então as paredes caíram e todo o exército do faraó foi sepultado. Deus é Deus. E se confiamos nele, então podemos caminhar nos seus caminhos. Então podemos experimentar o seu poder, sua força, a sua preocupação conosco, tudo o que Ele diz em sua palavra. E então, a Hebreus, no capítulo 3, Hebreus capítulo 3, aqui são ressaltadas coisas que temos que levar aos nossos corações. De outra coisa não é possível. Hebreus capítulo 3. Aqui lemos a partir do versículo 12. Hebreus 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Incredulidade
é o oposto de fé. E a fé pertence ao absoluto e a absoluta confiança convicta que Deus, aquilo que Ele diz também cumprirá. Eu estar convicto de todo o coração e da fundeza da alma. Uma confiança firme que Ele está com a sua palavra. Quem são as pessoas que caem sobre o termo incredulidade, a queda de Deus? Incredulidade é igual queda de Deus. Essas pessoas olharam aos problemas, às situações e não têm essa absoluta confiança a Deus para que Ele os ajude e que os guie. Então, a fé é colocada diante da incredulidade e isto também vale o nosso tempo da mesma forma. Quem não crê nas promessas que Deus deu a nós, quem não as recebe, quem na profundeza do seu ser está convicto que Deus assumiu a responsabilidade e que Ele fará aquilo que Ele prometeu, ele permanece na incredulidade. Ele pensa, talvez acontecerá. Meu Deus, se o Senhor diz em sua palavra, então acontecerá, então tem que acontecer. Quem quer colocar em dúvida o que Deus disse? A palavra de Deus é sim e amém. E a palavra de Deus jamais volta vazia. Mas é de fato um alerta a todos nós e também a todos que estão vindo juntamente e que estão vendo. Quem não pode crer, por exemplo, que Deus, diante do grande e terrível dia, que queimará como uma fornalha, quando o sol perderá o seu brilho e que a lua se tornará em sangue, quem não pode crer que esta profecia tem que se cumprir, quem vem com argumentação e diz, talvez, sendo o fim do mundo, já muitos pregaram, por favor, não participe de nenhuma argumentação, nenhuma discussão. Quem crê não discute, e quem ainda discute, ele não crê. Então, crê a Deus de coração e estar ao seu lado, que os incrédulos pensem de nós o que quiserem. A multidão vencedora compreendeu o que está escrito. Sim, em 1 João capítulo 5, nossa fé é a vitória que venceu o mundo, que de fato tudo que eram argumentos, o que nós temos a ver com argumentos? Antigamente, eu já mencionei isso aqui várias vezes, vinham os irmãos pregadores e como você pensa sobre isso? Qual a sua opinião? Eu também conheço essa parte. Hoje não se trata mais como você pensa disso ou o que você fala disso. Hoje trata-se que nós, de ponto de vista divino, vejamos o que Deus prometeu e que recebamos revelado e saibamos a fé que o Senhor nos deu. É um absoluto. Não há nada para ser modificado, é um absoluto. E a incredulidade, eu penso, isso eu deveria trazer com frequentemente o irmão Branham. Ele falou da incredulidade de Eva que ela recebeu quando se abriu à influência do inimigo. Acima de 100 vezes ele mencionou que o irmão Branham ressaltou isso. Ele fala de Eva, da incredulidade. Isto é impossível diante da presença de Deus.
de aparecer com incredulidade. Quem não crê que Deus está aí e que Ele fala e atua, sequer precisa vir. E por isso, essas palavras sérias, vede, irmãos, isso não está direcionado a estranhos, está direcionado a você e a mim. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Atrás da incredulidade está o ponto de interrogação, ou está de antemão, daquilo que Deus disse. O inimigo conseguiu colocar em dúvida para Eva aquilo que Deus havia dito. E após isso, ela creu o que lhe foi dito. Não é a situação na qual nós todos nos encontrávamos, em todas as direções de fé. Não estávamos todos sob a influência daquilo o que era dito lá. E então Deus, de fato, nos chamou para fora e colocou sobre a sua influência, sobre a influência da sua palavra. E nós compreendemos que os profetas, no seu nome, expressaram aquilo, o que deveria acontecer. E quando o tempo se cumpriu, aconteceu também. Antes de chegarmos ao fim, e se soubéssemos, Deus fez no todo o passado, o que adiantaria para mim se não tomarmos parte, não pudéssemos tomar parte, ou tomássemos parte daquilo que Deus está fazendo hoje? Então me veio de fato esse pensamento precioso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, isto é passado, hoje, isto é presente, e o mesmo eternamente. Então, em todo o futuro, vamos falar livre e abertamente. Quem somente fala daquilo que Deus fez ontem, que Deus fez no passado, o que Deus fez através do ministério de Mount Branham, ele perdeu a conexão do prosseguir do atuar de Deus, não recebeu essa conexão ainda, está olhando para o passado, mas nosso Senhor, Ele é ontem e hoje o mesmo, assim como o que ontem deveria acontecer, Ele deixou acontecer, então Ele deixa hoje acontecer aquilo, o que está determinado, e deixará acontecer amanhã o que está determinado para amanhã. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. É o mesmo que falou com os profetas, que esteve com os apóstolos, é o mesmo que esteve com Mount Branham, também hoje está conosco. Não podemos simplesmente dizer, Jesus Cristo foi ontem. Não, Jesus Cristo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Então nós vemos como uma atuação de Deus e um cumprimento da profecia bíblica se encaminha no próximo cumprimento da profecia bíblica. Como passa adiante, isto é direcionamento do Espírito Santo, então vem a fé, essa firme convicção, firme confiança que Deus, não somente no passado, fez grandes coisas, mas sim que Ele, atualmente, no presente, é o mesmo. E que nós, de plena convicção, podemos aceitar na fé que Ele não somente confirmou Sua palavra, mas que Ele hoje confirmar Sua palavra, pois Ele é hoje o mesmo que Ele foi ontem e será para sempre. Vamos resumir ainda uns versículos maravilhosos que poderemos ler para termos a comparação. Versículo 18 e 19, em Hebreus 3, aqui está escrito,
e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Quão frequentemente não dissemos isso? Incredulidade e desobediência são um par. Fé e obediência pertencem juntos. Que foram desobedientes e colocaram sua incredulidade, expuseram sua incredulidade. Então lemos o versículo 19 ainda, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Oh, graças seja a Deus que nos guiou de volta à palavra, a fé que foi dada aos crentes de uma vez por todas. E como lemos em Isaías, primeiramente, Deus dá promessas, e quando o tempo se cumprir, Ele as cumpre. Se não ressaltamos sempre assim, mas assim é. Assim aconteceu no nosso tempo. Se não houvesse um chamado divino, um envio divino, se Deus não tivesse cuidado da sua palavra, se Ele não tivesse cumprido, o que seria então? E nós vemos a Escritura se cumprir diante dos nossos olhos, como também lemos em Amos 8, versículo 11, que Deus enviou uma fome diretamente para a sua palavra e que Ele silencia essa fome pela sua graça, não uma fome de pão e de água, mas sim para ouvir as palavras de Deus, não as interpretações sobre as palavras, mas sim a palavra no original. E o Senhor fala, as palavras que eu falo a vós são espírito e são vida. Então Deus nos visitou com graça nesse tempo, e vamos de fato levar a sério essa palavra, e que nenhum, de fato, e que nenhum, seja jovem, seja velho, seja novo, ou seja, está há mais tempo crente, que nenhum do nosso meio e em todo o mundo que agora está ouvindo a pregação, que nenhum se mostre um coração da incredulidade, mas sim que todos no lugar mais íntimo e profundo estejam convictos que Deus deu a sua palavra e Ele cuidou da sua palavra e também no nosso tempo a cumpriu. Se hoje lemos Malaquias 3, 23, do profeta que Deus enviaria, não podemos com todo o poder expressar. Hoje essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Se Deus prometeu a preparação e a restauração, então ela tem que acontecer. Em Atos Apóstolos 3, versículo 21, se está escrito, nele, o nosso Senhor, o Senhor tem que guardar até o tempo da restauração de todas as coisas, o que Deus falou através dos seus santos profetas de antemão. Então, tem que ser antes do retorno de Jesus Cristo, tem que acontecer. E nós na fé podemos nos colocar ao lado de Deus, na fé. Nós podemos firmar nosso chamado e eleição, não somente chamado, mas chamado e eleição. Podemos firmar
no qual nos colocamos ao lado de Deus, aceitamos de coração, cremos, de coração recebemos revelado. No fim, o nosso Senhor perguntou: vocês compreenderam tudo isso? Compreendemos a Deus? Compreendemos as profecias da Escritura? Vimos o cumprimento delas e somos gratos? Ou somos ainda a par de ver o seu cumprimento? Irmãos e irmãs, Deus de fato nos colocou no seu reino e nós podemos receber o ensinamento divino pela graça e também aquilo que o irmão Branham teve que dizer, teve que pregar nas pregações. Nós tudo podemos receber e aceitar na fé e somos simplesmente gratos. Somente uma comparação que eu quero fazer, que me veio muito ao coração, dentro da mensagem. Muitas coisas acontecem sobre certas, poderíamos balançar a cabeça, e outras, no total, são insuportáveis, mas agora as duas opiniões principais sobre a abertura dos selos. Uns afirmam que a noiva já estava na nuvem quando os selos foram abertos, e os outros afirmam que a noiva estará no céu quando os céus forem abertos, quando os selos forem abertos. E quando o irmão me disse isso pelo telefone, minha resposta foi: por favor, nenhuma discussão comigo. Nenhuma discussão. Eu somente pude indicar o que está escrito em Apocalipse 5, de fato escrito, e a maioria pensa que é a noiva que na abertura dos selos cantará o hino maravilhoso, e são de fato os 24 anciãos que cantarão o cântico e que toca o núcleo da redenção. Então vamos ler ainda em Apocalipse, no capítulo 5. Sim, teremos que ler versículo 8 ainda para sabermos o que acontece e quem faz. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles, os 24 anciãos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. E agora vem: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Os 24 anciãos, uns representam a parte do Velho Testamento, outro a parte do Novo Testamento. E o Novo Jerusalém tem 12 colunas e 12 portões. E aqui estão os nomes dos 12 apóstolos, e lá estão os nomes, todos podem ler, está em Apocalipse 21, está escrito. Quão importante é, irmãos e irmãs, que não acrescentemos uma palavra sequer, mas aqui os 24 anciãos, e que do Velho e Novo Testamento, e todos eram crentes,
representando, tinha suas harpas e cantavam: Tu és digno de tomar o livrinho e abrir os seus selos, pois tu deixaste abater e para Deus, pelo que fosse morto, e com teu sangue comprasse para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E aqui os irmãos leem a palavra nós. Aqui eles leem a palavra nós. Então começa um grande problema. Aqui os 24 anciãos já cantaram o cântico do Cordeiro, dos quais todos nós, nas bodas do Cordeiro, cantaremos. Aqui eles já cantaram de antemão. E o ressaltamento está que o Senhor, através do teu sangue, através do seu sangue, nos comprou de todas as tribos, línguas, todos os povos. Ele comprou pessoas. Irmãos e irmãs, que Deus possa abençoar a sua palavra em nós e nos dar a todos a clareza na profundeza do coração, para que não acrescentemos nada, para que não interpretemos nada, para que deixemos tudo no contexto como está escrito. Então nos será revelado. Lembre-se, Deus deu profecia através dos profetas, deixou anunciar o que aconteceria, e quando o tempo se cumpriu, aconteceu de repente. Então, de repente, também o retorno prometido de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor, será. Por isso está escrito, ninguém sabe dia e hora. Está escrito, os que estavam prontos entraram para as bodas e as portas foram fechadas. O pensamento principal que me foi colocado no coração é que nós todos, de profunda convicção, de absoluta convicção a Deus, de confiança em Deus, creiamos que tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra também cumprirá, e cremos que temos parte nisto. Esta pregação é a preparação para aquilo que o Senhor fará, preparação para aquilo que Ele fará e preparação para o seu retorno, pois assim está escrito: e a sua noiva se preparou e lhe foi dada se vestir em linho brilhante. Por graça seja o nosso Deus, que nos deu esse absoluto, essa convicção em nossos corações, que nossa confiança, a firme confiança, a fé que Deus nos deu, que Ele coloca à prova, que nenhum ponto sequer haja um ponto de interrogação, mas sim tudo como Deus assim disse, nós cremos, e o Senhor cuidará de nós, e tudo o que Ele prometeu para nós, isto Ele deixará acontecer em nós. A Ele, ao eterno fiel Deus, seja glória, honra, louvor e adoração, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar-nos e cantar o coro, somente crê, somente crê.
Lembre-se da palavra de Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Irmãos e irmãs, a fé é um presente de Deus. A confiança, a firme convicção que Deus colocou dentro de nós é atuada pelo Espírito Santo. Ninguém trouxe algo de si, não. O Senhor, pela graça, nos deu de presente. E a nossa oração, a minha oração é hoje, que o Senhor, em toda a terra, todos que pertencem à igreja noiva, em todos os continentes, em todos os povos e línguas que foram determinados de cantarem uma vez o cântico do Cordeiro para glorificar a Deus. Quem quiser saber precisamente, pode também ler Apocalipse 15, onde no mar de cristal, o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro é cantado pelo rebanho vencedor, pela multidão vencedora. E o cantar na glória ressoa até essa terra, e ninguém pode aprender o cântico a não ser quanto os 144.000. Ó Deus já conectou tudo. Ele, sobre Israel, sobre os povos, Ele deu seu plano e realizou a Ele. E no seu cumprimento veremos que Deus fez tudo bem. Este é o dia que o Senhor fez para todos nós, de uma vez por toda, crermos, estarmos firmados na convicção que Deus fará aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele nos disse, pois para todas as promessas de Deus está nele o sim e o amém, para a glorificação de Deus através de nós. E nós podemos agradecer ao Senhor que Ele também nos deu a fé no cumprimento das promessas para esse tempo. Também a fé que o verdadeiro evangelho do reino de Deus, de tudo que faz parte do reino de Deus, inclui a todos os povos por testemunho, seria pregado. Hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Deus chama os últimos para fora, e nós e todos que estão conectados via internet podem agradecer ao Senhor, pois Ele fez grandes coisas em nós. Ele, no fim do dia, nos ajudou. Foi misericordioso conosco. Revelou a si e a sua palavra para nós. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a honra. Eu estou dominado da palavra de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, que o Senhor nos levou ao lugar santíssimo, e que não temos que ouvir interpretações no pátio, mas sim revelação da palavra no lugar santíssimo. Oh, graças seja a Deus o Senhor, agora e em toda a eternidade. Agora o pedido, se tivermos pedidos de oração no nosso meio,
creiam que as promessas de Deus se tornaram verdadeiras e que Deus já deu aquilo que pedimos, pois assim está escrito. Creiam que já tenho recebido, assim lhes será dado. Também isto é uma expressão muito importante do nosso Senhor. Creiam que já tenho recebido, assim vos será dado. Redenção, perdão, libertação, cura, tudo Deus nos deu pela graça em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está consumado. E juntos gloriamos o poder do sangue do novo pacto que fala por todos nós. E juntos agradecemos a Deus pela sua santa e preciosa palavra, e somos gratos que nós nos deixamos colocar sobre o direcionamento do Espírito Santo, e somos gratos que podemos responder sim. Nós compreendemos tudo, não somente 80% ou 90%, compreendemos tudo, cremos tudo, e por isso estamos no reino de Deus. E tão certo quanto o Senhor disse, eu falei em parábola com vocês, mas virá o tempo onde não falarei mais em parábolas com vocês, onde aquilo que eu disse revelarei, onde vocês verão e vivenciarão. Para Deus tudo, Deus cuidou de tudo. Quem tem um pedido de oração especial que devemos trazer, levem brevemente. Sim, há muitos pedidos de oração. Levem na fé, por favor. Levem na fé. Façam como Abraão, ao qual Deus, Senhor, disse: se Deus, Senhor, fala contigo, comigo, se falou conosco, então não olhamos mais as circunstâncias, não a nós, não mas a outros, não mais, mas sim aquele que deu as promessas e que se tornou fiador para cumprir tudo o que Ele prometeu, especialmente todos que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor. Este é o dia da salvação. Ainda é tempo da graça. Aceitem Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal, pois assim está escrito. Quantos o aceitaram, a esses Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, para serem chamados aqueles que creem no seu nome. E nós cremos no nome do Senhor. Nós cremos que Ele é o nosso Senhor. E aceitamos todos enfermos. Aceitem, nas suas feridas fomos curados. Aceitem na fé. E Deus, o Senhor, confirmará a sua palavra. Deixe-nos orar juntamente. Amado Senhor, nós te agradecemos juntamente por sua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos pela obra de redenção consumada. Nós te agradecemos por tu teres expressado: está consumado. Aconteceu, o sangue do novo pacto foi derramado. Nós te agradecemos pelo perdão, pela reconciliação, pela graça,
pela plena salvação que Tu nos deste. Grande Deus, revela hoje no nosso meio salvação, cura, libertação. Confirme a Tua palavra, que nós cremos de coração e nós te agradecemos que Tu o fizeste. A Ti, ao fiel Deus, seja a honra, o louvor e adoração, Aleluia, aleluia. Seja dado a vós por Deus hoje uma plena convicção, uma plena confiança, um absoluto de Deus, porque cremos como a Escritura o diz, que venham correntes de águas vivas que jorrem e as bênçãos de Deus se tornem reveladas. Aleluia, aleluia. Glória e honra e adoração, honra e adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar o coro. A Ti, o Cordeiro Deus, seja a honra. O Teu sacrifício está consumado. Eu o amo, eu o amo. Irmãos e irmãs, me vem agora o pensamento, também, se não estivermos lá quando os selos foram abertos, ou estamos, quando os 24 anciãos cantarem, podemos agora estar e temos a revelação que Deus deu pela abertura dos selos. Nós recebemos, louvado e glorificado seja o Senhor nosso Deus. Agradeçam, honrem o seu nome, pois que entre o seu povo Ele fez grandes coisas pela graça. Mais uma vez, a Ti, Cordeiro de Deus, seja a honra.
Todo o povo diga aleluia. Todo o povo diga amém. Oh, louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Seja glorificado. Amém.